Não, Rai, deixa ela estudar. Rai, Bora lá. Bruna, meu bem, só fecha o teu microfone aí pra mim, por favor, pra não dar interferência aqui com o meu. Só clicar no microfonezinho aí pra ele ficar vermelho. Olha o papai. Não olha pra cima. Não olha pra cima. Deixa a Bruna ver se Não olha pra cima. Por quê? conseguiu, Bruna. Porque Deixa eu ver. Eu acho. é o que, professora, que eu não entendi o que a senhora disse. Pra tu desligar o teu microfone, tu clica Ah, tá. nele, tá? Que aí Tá. dá. Pronto. Beleza. Tudo certo. Deixa eu só fechar aqui outra coisa para não ter problema. Já tem gente entrando. Pessoal, tudo certo com a minha tela? Para vocês? Estão visualizando aí o slide? Tudo certo, professora. Ótimo, então vamos lá. E quando der qualquer problema, aí vocês me avisem. Eu acredito que a maioria de vocês me conhecem, né? Assim, ou já foi meu aluno, ou das escolas que eu já trabalhei na vida, né? Então eu vou até dispensar a parte da apresentação. Tem alguém aqui que não foi meu aluno, que não me conhece, que está participando pela indicação de alguém ou algo assim? Eu, Felipe. Felipe Guedes é realmente Felipe Guedes ou é outra pessoa por esse perfil? Porque eu fiquei na dúvida. Que agora há pouco colocou que estava ansiosa. Aí eu não sei se de repente outra pessoa que está acessando por esse perfil. Não sei. Ah, esse Luiz é gaiato. Então vamos lá, gente. Então acredito que a maioria de vocês me conhecem. Vou considerar que o Felipe não, mas Felipe, eu sou a professora Daniele Santana. Sou professora de língua portuguesa, literatura, redação. Sou formada em letras pela UEPA, em pedagogia pela Unopar. Tenho especialização em metodologia do ensino de língua portuguesa, em gestão, supervisão e orientação pedagógica. Toda vez que eu aceitar alguém, eu acho que vai sair da tela para vocês, mas aí eu vou voltar. Já atuei no ensino fundamental 2 e hoje eu estou dando aula de língua portuguesa, literatura e redação na rede estadual e na rede federal aqui no campus Paragominas pelo IFPA e no anexo da Escola Presidente Castelo Branco lá no quilômetro 11, tá? Então eu acredito que a maioria de vocês ou são do IF ou me conhecem lá do Najibão, do anexo, tá bom? Acredito que vocês já conhecem também o meu canal. Esse ano, por conta da pandemia, tá? Dessa situação de aula remota, do grande período que vocês ficaram sem ter aula, eu pensei em uma forma de ajudar. Como é que eu poderia, durante essa pandemia, manter o vínculo com os meus alunos, pensando em Enem, pensando em conhecimento em tudo isso. E aí, alguns alunos meus, que inclusive estão aqui, né, sempre falavam, professora, por que a senhora não grava vídeo? Por que a senhora não faz um canal e tal? E eu nunca considerei muito por causa da demanda de trabalho, não tenho muita desenvoltura para essas coisas. Mas, diante da situação da pandemia, eu achei que foi uma solução viável para poder ajudar. Então eu tenho um canal no YouTube, um canal pequeno, simples, já tem bastante material, viu, Bruna? Quem vai fazer prova de concurso, essas coisas, tem vídeo lá sobre introdução, desenvolvimento, conclusão, sobre repertório, sobre competência do Enem, competência e habilidade, tem vários vídeos lá. Então vocês podem estar dando uma acessada e verificando o que tem lá que de repente é interessante para vocês.
Deixa eu explicar como vai funcionar esse nosso intensivão. Foi um pedido também, inclusive, isso, Elivanilson, inclusive dos meus alunos do terceiro ano, deste ano, né? Eles pediram, professora, nós vamos estar no período de férias, como é que a gente vai fazer para poder estudar, né? Preparar para o Enem durante esse período que vai estar de férias. E aí eu falei que eu daria algumas aulas para ajudar e seria nesse período de férias, então seria pelo meu canal. Nós vamos ter 6 aulas. Nós teremos aula hoje, amanhã e depois. Todos esses dias vai iniciar às 7 horas. E nós teremos aula na semana que vem, na terça, na quarta e na quinta. Lembrando que a primeira prova do Enem já é passando domingo que vem no outro, ou seja, no dia 17, que é a prova justamente que cobra a redação e a parte de linguagem, a área de códigos e linguagens, que é a área que eu trabalho com vocês, tá bom? Então, como é que eu dividi? Eu vou trabalhar com vocês as 3 disciplinas e eu vou trabalhar por eixo temático, tá? Como assim, professora? Principalmente em redação. Redação eu vou trabalhar por eixo. Porque eu sei que o que vocês mais querem, talvez, hoje, é que eu diga assim, gente, o tema da redação e diga para vocês qual é o tema da redação. Mas vocês sabem que não tem como ter certeza disso. E aí, o que a gente pode fazer? É estudar, é compreender e dominar vários eixos e destacar aqueles eixos que a gente considera assim que são os mais possíveis de cair dentro da redação. Então, hoje, por exemplo, eu vou trabalhar um eixo com vocês. E aí, possíveis temas dentro desse eixo. Amanhã, eu vou trabalhar com vocês outro eixo. Vou trabalhar com vocês outro eixo, tá? Também em redação. Na quinta-feira, a nossa aula vai ser de literatura. Então, eu vou dar aquele resumão sobre literatura, os períodos que mais caem e tudo mais. Quando for na outra semana, eu vou trabalhar mais 2 eixos e a parte de língua portuguesa, tá bom? Depois do trauma do ano passado, eu espero qualquer coisa nesse tema. Na verdade, eu vou trabalhar muito com vocês os temas. Então, primeira coisa que eu queria esclarecer hoje. Professora, a senhora vai ensinar hoje a fazer uma redação? Não, a fazer exatamente não. Por quê? Porque no canal já tem vídeo que ensina a fazer redação. No canal já tem vídeo falando sobre todas as partes, sobre o que você tem que fazer, como construir. Quem foi meu aluno já sabe fazer uma redação hoje, já sabe a estrutura, os conectivos, já sabe de tudo isso, tá? Então, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar com vocês possíveis temas. Nós vamos aqui, vocês vão junto comigo construir repertório. Por exemplo, se cair um tema da área de educação, o que eu posso abordar, o que eu posso falar? Então, nós vamos fazer isso. Na nossa última aula, no dia 14, aí eu vou fazer um resumão de estrutura, de introdução, de tese, de toda essa parte mais geral, que eu sei que vocês já dominam, tá? Vocês já sabem isso. Na cabecinha de vocês já tem uma estrutura pronta, né? Eu já ensinei para vocês como é que é a redação do Enem. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que eu faço na introdução? Eu apresento o meu tema, eu contextualizo e eu coloco a minha tese, que é a minha opinião sobre ele. Lá nessa introdução eu vou colocar 2 teses, 2 argumentos. E eu vou desenvolver cada um deles no meu desenvolvimento, lá na minha argumentação. Eu vou colocar a tese 1 e a tese 2. Cada parágrafo do meu texto, lá do desenvolvimento, vai falar sobre um desses argumentos. Fiz isso, eu vou para o encerramento, para a conclusão. E aí, lá na minha conclusão, eu vou fechar o texto, retomando o que eu disse e apresentando a proposta de intervenção, que vocês já sabem também o que é uma proposta e o que ela tem que ter. Mas, lá na semana que vem, eu vou retomar com vocês. Eu vou trazer algumas dicas de agentes e de sugestões que nós podemos utilizar na proposta de intervenção. Ok? Então, vamos lá para o nosso eixo temático de hoje. Nosso eixo temático de hoje é o eixo
saúde. É um eixo que está entre os mais cogitados. E aí, quando a gente fala de saúde, gente, pode cair muitas coisas. E por que nós vamos trabalhar com o eixo temático? Pensem assim, o eixo temático é isso aqui, ó. É tudo isso daqui. O Enem vai pegar algo aqui dentro desse eixo temático. Eu já iniciei, Léo, a gravação, tá bom? Então, o Enem, ele vai... Professora, Oi. licença. Não tá aparecendo aqui que tá gravando. Mas é porque eu tô gravando pelo OBS. Deixa eu só ter certeza aqui, tá? Ah, tá. Não, porque quando tá gravando pelo Meet, aí aparece, né? Aí eu não... tá. Porque para gravar pelo Meet tem que ter, eu acho que tem que ser uma conta corporativa. Se eu não me engano, tem alguma coisinha para gravar pelo Meet. Aí eu coloquei para gravar pelo OBS. Mas eu verifiquei lá e tá gravando. Ah, tá. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada, professora. De nada. Então, vamos lá, continuando. O Enem trabalha com temas específicos. Por exemplo, ano passado, o eixo temático foi cultura. O assunto da prova estava dentro de um grande eixo chamado de cultura. E aí eles foram lá em algo específico, no caso cinema, para poder fazer a sua abordagem. Então, o que nós vamos fazer esses dias? Vamos aprender, conhecer mais sobre o eixo, sobre o amplo, para poder conseguir chegar no específico. Vou dizer uma coisa que eu sempre falo. Você não precisa ter medo do tema da redação. Isso aí é uma coisinha que está na sua cabeça. Por quê? Se você souber fazer a sua redação, se você conhece a estrutura do texto, sabe de tudo isso que eu falei, como é que é o texto, como é que é a característica dele, o que é que tem que ter, você consegue desenvolver qualquer tema, tá bom? Então, eu estudei tanto e caiu um tema que eu nunca tinha ouvido falar. Não se preocupe, você já conhece, você já sabe aí na sua cabecinha a estrutura do texto dissertativo argumentativo e o que ele tem que ter. Quem está aqui hoje, que foi aluno meu do ano passado e fez o Enem, sabe disso. A gente não cogitou, em hipótese alguma, a democratização do acesso ao cinema. Mas eles conseguiram desenvolver na hora da redação e a maioria, ou grande parte, tirou nota muito boa, não é isso? Então, você conhece a estrutura textual, você sabe o gênero, não se preocupe. Pode mandar qualquer tema que você vai desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Falando do nosso eixo de saúde, por que eu escolhi iniciar pelo eixo temático de saúde? Porque desde 2013 não cai um tema dentro desse eixo temático. O último tema que caiu dentro desse eixo foi o tema lá sobre a implantação da lei seca, que estava lá dentro de alguma coisa relacionada à saúde. E aí, desde então, a maioria dos temas são temas sociais, tá? Quando fala da persistência da violência contra a mulher, quando fala da democratização do acesso ao cinema, é um tema que é dentro do eixo social e cultural. E quando fala da questão lá da manipulação dos dados, está dentro de um eixo social e de um eixo tecnológico e científico. Então, assim, tem algum tempo que não cai nada dentro do eixo temático de saúde. E aí eu digo para vocês, queridos, para que um ano melhor que o ano de 2020 para a gente falar de saúde, né? Então, assim, a pandemia, coronavírus, tudo isso vai ter muito a ver com um possível tema. Eu vou falar para vocês qual é o tema que eu acho que eu vou fazer. É esse aqui. Eu vou apresentar vários eixos para vocês. Mas eu tenho um que eu acredito que vai ser esse. E eu vou falar para vocês, tá? Esperem, eu só vou falar no último dia, que é para vocês acompanharem igual novela, tá bom? Mas eu tenho um que eu aposto assim firmemente. Eu vou dizer para vocês, olha, cola em mim, estuda isso daqui que vai dar tudo certo, tá? Mas vamos deixar aí na curiosidade. Deixa eu aceitar mais alguém, vamos continuar. O atual presidente da República, tá? Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de comentário de viés político, para tentar respeitar todas as opiniões, mas nós sabemos que o atual presidente,
ele já disse há algum tempo atrás que ele gostaria, né, que agora, a partir do momento que ele assumiu, o Enem não teria um viés ideológico. A gente sabe que se for discutir vai ter muito problema. Mas enfim, aonde eu quero chegar? Ele disse que as provas teriam um caráter mais tecnológico e mais científico, mais técnico e mais científico. Então, já vamos conversar uma coisa, queridos. Temas polêmicos? Não. Dificilmente, para não dizer assim, jamais, um tema polêmico vai cair, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a ideia do governo é fugir de temas polêmicos, principalmente do atual governo. Então, assim, tema polêmico, a gente não espera que caia. Quando eu vou para a saúde, você pode até me dizer assim, professora, o tema saúde, o que a senhora vai mostrar aí, ele é um tema polêmico. É verdade, tá? Senão vão cancelar o governo do Twitter. É verdade, é um tema polêmico, mas não é tão polêmico quanto os outros que nós temos, né, por aí. Então, como eu disse, a pandemia deixou em evidência essa situação da saúde. Então, é mais um ponto a favor para esse eixo temático. E a gente sabe que vai ser algo específico. Então, o que eu trouxe para vocês? E com certeza, aluno que está estudando, que está se preparando em redação, que está se preparando para o Enem, já sabe qual é o possível tema que eu vou apresentar. Eu vou até esperar. Pessoal aí, vestibulando, qual é o possível tema, o tema que está mais em alta na área saúde? Aborto não vai cair. Como eu disse, Daniel, aborto é um tema extremamente polêmico. E recentemente, essa semana, por conta da liberação do aborto, acho que foi na Argentina, o Bolsonaro também disse que enquanto ele for presidente, esse tipo de pauta não vai ser discutido no Brasil. Tá? Então, não é aborto. É muito sensível isso, esse assunto. Doação de órgãos, Helena. Ano passado, doação de órgãos apareceu, né? Assim como os cogitados. Mas não é doação de órgãos. Quem eu quero? Cadê? SUS. SUS está dentro dos nossos possíveis temas. Muito bem, já foi um. Vacina. Não, Bárbara. Vou te dizer por quê. Pessoal, a prova do Enem é elaborada quando? Quando? Me digam aí. Entre junho e julho de todos os anos, não é isso? Então, pensem assim, meus amores, pensem assim. Essa prova, a redação de vocês, a proposta, ela já está feita, ela já está pronta desde julho, no máximo. Foi no máximo julho, entre junho e julho. Então, assim, essa discussão da vacina, principalmente, é uma discussão que a gente está vivendo agora, depois de agosto, dessas coisas assim. Já disseram aí no chat, tá? Porque ainda não respondi. Então, não é vacina. E também seria um tema extremamente polêmico, tratando-se de Brasil, né? Seria extremamente polêmico, porque a gente entraria aí na questão do negacionismo e da comprovação científica. Mas o nosso primeiro tema não é esse, dentro do eixo saúde. Já foi falado ali em cima, eu vi o Eric falar. O nosso primeiro tema é tabagismo. Todos os anos eu faço uma pesquisa bem ampla de possíveis temas e tal. E o tabagismo, ele é um possível tema que está aparecendo bastante. Será, professora? Tabagismo? Tabagismo. Aí, ó, o Carlos está dizendo que teve uma postagem do MEC sobre isso no começo do ano. Por que será tabagismo? Talvez porque a gente não tenha tanto conhecimento, mas assim, é um problema de saúde pública, é um problema que atinge milhões de pessoas no mundo e no Brasil, e a pandemia, coronavírus e tudo isso só não intensificou, mas vamos dizer assim, os fumantes são grande parte das pessoas no grupo de risco dentro desse contexto pandêmico, porque a gente pensa aí, pulmão, coronavírus atinge o pulmão, fumante prejudica o seu pulmão, então pronto, eu tenho aí um problema agravado. Antes da pandemia já era um problema muito grande.
Então, assim, com a pandemia, ele só aumentou, tá? No caso, aumentou o risco para quem é fumante. Então, vamos lá. Como é que esse tema pode aparecer para vocês? Gente, pensem assim, nós estamos dentro do eixo temático saúde. Pode aparecer desafios no combate ao tabagismo entre jovens brasileiros. Olha como isso aqui está delimitado. Bem delimitado. Então, ele não está falando só de tabagismo. Ele está falando do tabagismo entre os jovens. E aí eu sei, né, que eu preciso ler bem a frase tema e fazer e montar o meu projeto de texto em cima dela. Então, se for esse tema aí, especificamente jovens brasileiros, eu vou delimitar nesse quesito. Eu não vou falar só do tabagismo em geral. Eu posso fazer esse aporte no início, mas eu preciso delimitar o meu tema para a questão do jovem. Nesse exato momento, o Twitter está sendo um tema bastante comentado. Pronto. Para não ter risco de fugir do tema. Exatamente, Clemily. Porque, na verdade, se eu falasse só de tabagismo e a frase temática me puxasse para o jovem, eu não teria uma fuga do tema, eu teria uma fuga parcial, um tangenciamento, que a gente chama. Mas ainda assim você diminuiria a sua nota. Então, como pode aparecer esse tema? Pode aparecer delimitado, enfatizando aqui os jovens brasileiros. Pode aparecer no sentido geral, e aí fica muito mais fácil de falar, né? Desafios no combate ao tabagismo no Brasil, de forma bem geral. Ou caminhos para diminuir o tabagismo na sociedade contemporânea, e aqui é aberto também, aí você pode falar Brasil e mundo, mas é claro, mesmo que não tenha a palavrinha Brasil aí, você sempre pode dar um enfoque, um destaque para o seu contexto, tá? Para o contexto do seu país. E outro aqui, ó, tabagismo no século XXI, problemas e consequências. Com exceção do primeiro, gente, que está delimitando aqui a palavrinha jovens, todos os outros, então, vamos dizer assim, são a mesma coisa. Vai diferenciar aqui que é desafios e caminhos. Caminhos, o que precisa ser feito para diminuir? Eu posso primeiro apresentar o problema e suas consequências e depois mostrar o que pode ser feito para diminuir. Quando fala desafios, eu vou mostrar o que impede, o que é empecilho, o que dificulta para combater essa problemática, tá? Mas é um conteúdo, assim, uma temática possível de cair. A maioria desses jovens estão no ensino superior ou médio. Eles vão, provavelmente a maioria vai estar ali no início do ensino médio, porque, curiosamente, no Brasil, o índice de tabagismo entre jovens tem aumentado muito. E aí começa nesse nível da fase escolar, ensino médio, e aí a pessoa leva esse hábito para a vida toda. Pesquisando hoje, eu vi um dado que diz que a maioria, eu acho que são 80% das pessoas que se tornam viciadas na nicotina, no cigarro, elas adquiriram esse vício antes dos 18 anos. E aí, se nós formos pensar, 18 anos, o menino, se foi antes, o menino estava ali, o menino, a menina, o ser humano, estava no ensino médio, tá? Então, assim, tem esse quesito aí de idade também. Por isso que tem esse destaque para os jovens. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente seguir. Então, o que eu trouxe aqui? Eu coloquei algumas imagens. E aí, a primeira coisa que a gente vai construir na nossa cabeça é que você poderia... Professora, como é que eu posso começar uma redação falando sobre tabagismo? Você pode começar fazendo a referência que é um vício, que a nicotina é um vício, que causa dependência química, que traz ou que ocasiona diversas doenças, tá? Mas você pode também começar isso, o Marlboro aqui é o clássico das propagandas. Você pode iniciar fazendo uma contextualização histórica, porque o cigarro, gente, antes, lá na década de 60, 70 e 80, ele era, não vou dizer um artigo de luxo, mas era algo por estilo, isso mesmo, Daniel.
era algo por estilo, era chique, eu demonstrava ascensão social, maturidade, né? Então o cigarro estava ligado àquela coisa glamurosa, era chique, né? Não sei se vocês lembram daqueles filmes que aí as mulheres, aquelas mulheres chiques, madames, aí usavam aquele negocinho comprido, né, de apoiar o cigarro para não sujar as mãos e tal, mas era algo fino, estava associado à conquista, o homem que fumava conquistava mulheres. Muitos filmes a gente assiste que quando os homens querem conversar os seus assuntos particulares, eles iam fumar um cigarro e as mulheres iam para outro lugar conversar. Então a gente tem todo esse contexto, né? Achava que era um cigarro grande, não, é um suporte, Érico, tá? Dente amarelo e bafo de morte. Então, assim, nesse período nós tínhamos todo um contexto glamuroso em torno do cigarro. E isso mudou com o tempo, depois de pesquisas, estudos, inúmeras mortes, onde a ciência vem e comprova que é algo que vicia, que é uma droga, que causa dependência química e que mata e que gera várias outras doenças. E aí a gente tem toda essa transformação desse item glamuroso que tinha várias propagandas na mídia, né? A propaganda do Marlboro, do cowboy forte, musculoso, com cigarro, para depois você chegar nas próprias propagandas dos cigarros hoje, né? Que não pode ter mais essa propaganda veiculando como forma positiva. O próprio cigarro tem que mostrar lá que ele mata. Os charutos, sim, Daniel. Isso que eu ia comentar, em séries, filmes mostram muito isso, como o cigarro é visto como algo na moda. Isso, se eu queria ser descolado, mostrar que eu era da galera, eu ia lá e puxava um cigarro, né? Eu vou comentar algumas coisinhas mais lá na frente com vocês. Sem contar influências pelos vídeos, clipes atuais e de vários estilos, exatamente. O único com propaganda ruim e vende, verdade. Olha que curioso. Muita pessoa, né, consegue olhar isso aqui no verso da carteira de cigarro e ainda assim fumar. Mas, enfim, né, por isso que é uma doença. Os mafiosos também tem aquela mafiosos na esquina da escola com cigarro, de jaqueta. Tem vários estereótipos que foram construídos. Então, vamos lá. O que eu posso usar como repertório? O que eu posso afirmar na minha redação? Eu vou dizer que é uma doença crônica que causa dependência por causa da sua substância, que é a nicotina. Eu posso trazer um dado para fortalecer, para embasar o meu argumento. A Organização Mundial, eu nem vou ler isso aqui para vocês, porque a gente não vai perder muito tempo. Mas eu vou disponibilizar esse slide lá no canal do Telegram, tá bom? Esse material de hoje. E aí você pode entrar e acessar depois. Mas olha a quantidade de câncer que causa. Câncer do colo do útero, câncer do esôfago, nos rins, laringe, cordas vocais, pulmão, cavidade oral. E aí vai embora. Ou seja, gente, se ele causa tudo isso, a pessoa com esse problema, com essa doença, ele vai para onde? A grande maioria? Para o sistema público de saúde. Isso causa, né, um aumento significativo de pessoas que precisam, quando já estão em fase aguda, de, além do caixão, né, antes do caixão, que precisam de respiradores, de medicamento, de tratamento e tudo mais, tá bom? Então, assim, são problemas, é um problema que leva ao outro e que gera outro. Indústria tabagista, e tudo isso que a gente já falou, que hoje quem tem mais ou menos 30 anos ou um pouco mais, viveu isso que eu falei para vocês, do cigarro ser algo descolado, algo bacana, de usar para mostrar glamour, era muito usado em festivais de rock, de jazz, para mostrar sensualidade e tudo mais, todo esse contexto. Um pouquinho, Bruna, mas vai ficar gravado, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, era símbolo de liberdade, de poder, de ascensão. E a partir de quando isso mudou? Aí você poderia usar lá na sua introdução como referência. A partir da década de 90, depois de se perceber todos os danos e se comprovar, aí vão começar a lutar, a buscar uma diminuição do consumo. Aí o que acontece? Proíbe-se as propagandas, inicia-se as campanhas de conscientização, tanto do sistema público, com várias campanhas, quanto da rede privada, tá, de saúde. Eu encontrei, inclusive, várias propagandas de planos de saúde, alertando sobre o risco de fumar, sobre o risco do cigarro,
quanto a questão da própria propaganda do cigarro mostrar lá os males que ele pode causar. Então, aqui só para vocês terem uma noção. Isso aí a gente vai chamar de fumante passivo, Bárbara. Isso também é muito interessante. Fumante passivo é aquele que não fuma, mas vamos dizer que ele convive ou ele está em um ambiente com um fumante. Ele acaba inalando aquela fumaça e se prejudicando também. 1,3 bilhões de pessoas são fumantes no mundo. No Brasil isso é quanto, gente? Isso é quanto não? Quanto morre por causa disso? 200 mil pessoas morrem por causa do tabagismo no Brasil. Ou seja, a cada hora 10 pessoas, ou o cigarro mata 10 pessoas no Brasil. Se a gente pensar isso, é muita coisa. Tabagismo passivo, esse caso que a gente acabou de falar, da pessoa que não é fumante, mas que inala essa fumaça do cigarro, que convive com alguém, ou está em um ambiente, né, com alguém que é fumante. Mata em média 2.600 pessoas por ano. Já pensou você morrer de um mal que não foi você que causou por causa de uma fumaça que você inalou de outra pessoa, por conta de outra pessoa? Revoltante, né? O que eu poderia citar? Repertório sociocultural. Lei, existe lei. Vocês sabem que é proibido fumar em vários ambientes públicos e abertos. Onde nós temos, abertos que eu digo assim, onde você tem ali a circulação de várias pessoas. Então, a Lei 12.546, ela proíbe fumar qualquer um desses tipos aqui, cigarros, em ambiente público ou privado. A Lei Antifúmio. Isso aqui é muito bom como repertório sociocultural para poder embasar. Eu posso mostrar isso como uma atitude que foi tomada ao longo dos anos na tentativa de diminuir, na tentativa de diminuir o consumo. Filmes e séries, vocês gostam muito, né? Isso enriquece bastante. Professora, posso usar? Eu coloquei alguns aqui, eu sei que vocês aí vão pensar em vários outros. Quem gosta do Friends, né? Uma série que eu gosto muito. A gente tem a personagem do Chandler, que ele é fumante e ele tem muita dificuldade. Ele não é um fumante, assim, vamos dizer, constante, mas sempre que ele se encontra numa situação de dificuldade, de nervosismo, de ansiedade, ele ia lá e voltava a fumar. Então, é bacana você usar como essa alusão referência à dependência, certo? Tem outro episódio também, eu não coloquei aqui, mas tem um episódio da Rachel, que ela começa a trabalhar, isso aí é só para quem é fã de carteirinha, tá? Ela começa a trabalhar em numa empresa, negócio de moda, e a patroa dela, né, fuma com as amigas, e tem um momento que ela tá ali numa situação e elas saem para fumar, e ela finge que fuma só para poder participar daquela conversa, né? Então, olha aquela questão ali da indução, de parecer descolado, de querer fazer parte de um grupo. No filme e livro, A Culpa das Estrelas, tem a situação do Augustus, né? E aí a gente tem que saber fazer essa referência bem direitinho, porque a gente sabe, professora, mas ele não fumava. Eu sei, mas olha esse estereótipo de demonstrar, eu não lembro a frase corretamente como ele falava, mas era a coisa que te mata, né? Você usar a coisa que te mata, era uma metáfora. Mas tem essa ideia de ele reconhecer do filme apresentar como algo nocivo, como algo que prejudica. Você, de repente, poderia fazer também uma alusão. Essa série aqui, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome, eu acho que é Peaky Blinders, não sei se é assim, perdoem meu inglês, mas não dá o poder para ela te matar. Isso é realmente alguma coisa assim, Bárbara. E acho que eu aceitei. Então, essa série que tem todo um contexto também, ela não é diretamente sobre isso, mas você pode perceber que nela os personagens, ou principalmente esse personagem aqui, eu estava lendo um pouquinho, ele fuma demais e tem todo esse contexto do cigarro, né? Nos momentos mais importantes, tomar as decisões e tudo mais. Então, assim, eu não conheço essa série, eu comecei a assistir e eu confesso para vocês que eu não consegui me prender a ela, tá? Mas eu vi como uma das referências e eu sei que vocês assistem, porque tem uma figurinha que vocês postam desse moço bem aí. E então eles conhecem o contexto, eles vão saber usar.
Você pode trazer uma alusão também à segunda geração do romantismo. Eles morriam por quê, gente? Vocês lembram? Porque eles bebiam demais e fumavam demais. Para quê? Para poder encontrar a vazão aos sentimentos, para amenizar a sua dor, para estar em um outro plano. Tanto que a maioria desses poetas morriam muito cedo por conta da tuberculose, que era uma doença que matava bastante nessa época. Então, o cigarro aqui também é algo que vai marcar. Tem uma referência que eu posso dar para vocês, um poema do Fernando Pessoa que se chama Tabacaria, que fala também sobre o fumo, tá bom? É bem interessante para usar se você conhecer. Não coloquei a foto aqui, mas vocês lembram do Chicó, do Alto da Compadecida. Sempre que ele ia ter que ele ia contar aquelas imaginações dele, que ele criava aquelas histórias na cabeça, ele tava com o quê? Com um cigarro na mão. Então também você pode fazer essa referência. É muito comum. Gente, eu tava pesquisando e eu achei isso interessante. Na região Nordeste, o índice de tabagismo, ele é onde tem o maior índice de tabagismo no Brasil. Principalmente, se eu não me engano, principalmente na Paraíba. E muito dentro dos jovens, dentro do círculo social de jovens. Então, é um dado assim, que chama a atenção, essa questão. Eu coloquei aqui a música, alguém já tinha citado lá em cima, É Proibido Fumar, de Roberto Carlos. E aí você poderia começar uma redação linda, fazendo essa alusão aí ao É Proibido Fumar, de Roberto Carlos, né? Então, assim, são várias opções para vocês abordarem dentro dessa temática. Outro possível tema, todo mundo comigo? Estou muito rápido, todo mundo ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre tabagismo antes da gente ir para o próximo? Se o governo seguisse as propostas de intervenção, o mundo estava bem melhor, é verdade. Beleza. Nosso segundo possível tema, dentro desse eixo de saúde, é saúde mental. E aí a gente sabe que também, por que esse tema? O contexto pandêmico mexeu muito com a cabeça de todo mundo. Quem está psicologicamente saudável após tudo isso que a gente viveu não é um ser humano normal, né? Então, saúde mental é um tema que pode cair. E aí, meus amores, vocês vão ter bastante atenção para não confundir se a temática for saúde mental e falar apenas de depressão, ansiedade ou suicídio. Todos esses três estão dentro, fazem parte de saúde mental, mas eu não posso fechar apenas neles, tá bom? Eu preciso abordar de uma forma geral o que é a saúde mental. Aí, como esse tema pode aparecer? Saúde mental, Mauro, é o estado de estar bem consigo mesmo, de conseguir passar pelas dificuldades do dia a dia, pelas adversidades, pelos estresses e manter o equilíbrio. O que a gente sabe que na atualidade e já de algum tempo muitas pessoas não conseguem fazer isso. Se eu quisesse falar apenas de depressão e ansiedade, eu teria que citar eles na tese, certo? Exatamente, Juan. Eu ia fazer a minha contextualização lá sobre saúde mental, que é fazer a minha contextualização, minha apresentação, e iria colocar como argumento, como duas causas ou duas consequências ou dois problemas decorrentes e que mais aflige as pessoas dentro desse tema de saúde mental, sendo a depressão e o suicídio. Por exemplo, ansiedade e depressão. E aí você poderia entrar nesse enfoque, mas você teria que fazer esse recorte lá na sua introdução. Deixa eu só subir aqui para ver se eu perdi algum comentário. Já respondi. A questão da saúde mental dos médicos que estavam no hospital cuidando de pacientes com Covid. Sim, com certeza. Aí a gente pode abordar várias situações. Se fosse saúde mental aqui, ó, vamos pensar nas especificidades aqui. Saúde mental no século XXI eu poderia abordar no sentido geral, poderia falar a nível de Brasil e mundo.
Agora, saúde mental dos jovens em tempos de pandemia. E aí vocês iriam delimitar nisso aqui, tá bom? E aí vocês têm propriedade para falar como essa pandemia abalou, afetou mentalmente milhares de jovens e adolescentes, né, no Brasil e no mundo. A questão da quebra da rotina, da quebra das expectativas, dos sonhos, dos planejamentos, com estudo, com vestibular e com várias outras coisas. E aí a gente pode ver as consequências que isso causou. Molhar a garganta, senão eu não consigo. Então, outra forma que essa temática podia aparecer. Caminhos para construir a saúde mental da população brasileira. E aqui esse é um tema até bem difícil, né? Você teria que pensar em formas, sugestões, maneiras para se construir a saúde mental da população brasileira. Construir é um termo bem difícil, poderia ser manter a saúde mental, como é que fala? Outro tema que seria para... Não seria prevenir, o outro que eu pensei seria... Cuidar? Para cuidar da saúde mental, poderia ser qualquer um desses temas. Então, a gente teria um possível tema aqui. Outra forma, olha esse daqui como já é mais diferente. Impactos das redes sociais na saúde mental. Vejam que aqui nós temos uma delimitação totalmente diferente. Eu estou falando de saúde mental, mas eu vou puxar para a questão dos impactos das redes sociais. Como as redes sociais influenciam diretamente nessa questão, nessa situação. E aí você teria que dar um outro recorte também. Tem também os impactos sociais e psicológicos em jovens causados pelo uso excessivo das redes sociais. Isso, Eslane, que a gente acabou de falar. O que, Livanilson, que tu falou aí? Ai, meu Deus, estava bom, aí piorou quando pensei a questão dos temas, né? Porque quando chega aqui, ele fica um pouquinho mais difícil. Outro possível tema, a necessidade de debater saúde mental. Esse daqui eu acho mais fácil. A gente sabe que nos últimos anos já se tem um olhar, já iniciamos várias discussões sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, e aí seria mais fácil a gente trazer e argumentar em cima desses temas. Mas são temas também possíveis de se desenvolver redações excelentes. É só focar em ficar dentro da delimitação. Exatamente, Eric, a gente vai já passar para algumas sugestões, e aí vocês vão ver sobre essa série. O que eu coloquei aqui, o Mauro perguntou lá em cima, eu acho que foi de forma irônica, é claro. Mas o que é saúde mental? Olha a definição da OMS. Um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Quando a gente lê essa definição, a gente pensa assim, meu Deus, ninguém tem saúde mental, né? Prof, você viu que o MEC estava postando coisas sobre alfabetização? Juan, vamos por partes. Eu vi sim, nós vamos falar sobre isso, mas não na aula de hoje, tá bom? Nós estamos hoje no eixo saúde, eixo temático saúde. Então, nós vamos discutir os temas dentro desse eixo temático. Mas quando nós chegarmos no eixo educação, eu vou falar muito disso, tá bom? Não se preocupe. Outra coisa, o Brasil possui uma política nacional de saúde mental. E aí ela é voltada para assistência dessas pessoas com esse tipo de problema. E aí olha o tanto de coisas que podem estar relacionadas. Quando a gente pensa assim, eu falei saúde mental, aí vocês disseram logo depressão, suicídio, ansiedade. Mas vai muito além disso, gente. Por isso que eu não posso delimitar a isso, tá bom? Transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo e vários outros, assim como a dependência de substâncias químicas, tá? Como as que estão aqui. Legal mesmo vai ser fazer o Enem de máscara, vai ser bem difícil. Questão de saúde mental. Gente, trazendo para uma consequência, para um quesito, que no caso vocês já disseram aí a questão do suicídio, da depressão e tudo mais. Eu
acho que estudando, pesquisando aí possíveis temas, vocês já viram que, deixa eu só colocar meu slide aqui, vocês já viram isso, Grazi, perfeito, eu amo essa referência, o efeito Werther. O Werther, dos sofrimentos do jovem Werther, aí você vai fazer uma alusão literária lá do romantismo, vai mostrar uma questão de saúde mental, vai mostrar como isso impactou na vida de outras pessoas, é uma referência perfeita, muito, muito boa. Raiva, mágoa e complexo de inferioridade também podem se encaixar nesse tema? Podem, dependendo da forma como você vai apresentar, tá, Mauro? Tudo isso pode ser consequência de transtornos mentais. Quando você tem aquele complexo de inferioridade, principalmente entra aí dentro dos problemas de depressão, de ansiedade e tudo mais, tá bom? O que eu iria falar para vocês, a questão do suicídio no Brasil. O Brasil dentro da América Latina, é o país com o maior índice de suicídio, de ansiedade também. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, esses são dados relevantes e importantes para você apresentar. E aqui nós temos alguns outros. A cidade de São Paulo é a cidade que apresenta a maior incidência de transtornos mentais no mundo. Então, assim, são dados bem interessantes. Depois vocês podem olhar com calma. Outra coisa, que aí vai entrar na questão das redes sociais, o estilo de vida contemporâneo, ele é tendencioso a esse distúrbio, a esse abalo da saúde mental, a busca pela felicidade, pelos padrões impostos pela sociedade, a instabilidade, o individualismo, a questão da meritocracia, as questões sociais e econômicas vão influenciar o que é felicidade, né, Luiz? Então, tudo isso vai desencadear e vai influenciar na questão da saúde mental. Eu coloquei para vocês aqui uma referência de lei, tá? A Lei 10.216. É uma lei que vai falar sobre a questão da saúde mental. Ela vai falar dos direitos das pessoas com transtornos mentais e o modelo de assistência em saúde mental. Então, existe uma lei. Direito à saúde, você pode citar, é regido pela Constituição, pelos direitos humanos. Então, todos nós temos direito a isso. Sobre a imagem, ser uma pessoa online, uma pessoa diferente fora das redes sociais, isso, essa questão da imagem, de querer viver ou mostrar nas redes o que você não é, tudo isso também vai acarretar nessa questão da saúde mental. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês que poderiam ser usados também. A série lá da Hannah Baker, Os 13 Porquês, vai tratar essa questão da saúde mental, vai falar de depressão, de suicídio, você pode usar para fazer uma alusão. Essa daqui do Coringa eu acho o máximo, porque para que um cara, um exemplo, um personagem melhor para se falar de saúde mental do que o Coringa? Você poderia fazer... muita gente só feliz nos filtros do Instagram, verdade. Então, assim, o Coringa é uma alusão que você pode fazer também muito boa. Esse filme aqui que é maravilhoso, que é o Divertidamente, que vai falar dos sentimentos e tudo mais. Então, todos esses três aqui, e vários outros que eu sei que vocês têm várias referências, podem ser utilizadas nessa questão de falar sobre saúde mental, o quanto isso é importante. Ele é doido, isso sim. Aí a gente pode perceber também que tudo não justificando de modo algum o que o Coringa faz, mas tudo que ele faz é reflexo do que ele viveu, das frustrações, do complexo de inferioridade, ele é reflexo do abandono e de várias outras situações. Então, assim, uma pessoa que tinha um transtorno, um problema mental e foi negligenciado. Vocês lembram da cena que ele vai fazer o acompanhamento com a psicóloga? A forma como ela trata, a forma como ela dá atenção a ele, que ele sente que sempre é a mesma coisa, que ele não está recebendo a atenção necessária. Então, tem várias questões para se tratar aqui dentro. O último tema de hoje, dentro do eixo temático saúde, seria SUS. Gente, até aqui ok. Felipe, as alerquinas que os vilões... A arlequina... eu pensei, eu não entendi direito o que tu quis dizer, Felipe,
Mas eu pensei na Arlequina também como um exemplo que a gente poderia utilizar, né? Ela também tem um transtorno, ela também tem um desvio aí, um problema de saúde mental. Até aqui, ok? Alguém gostaria de citar mais alguma coisa sobre saúde mental? Algum repertório que usaria? Algum filme, alguma série? Não? No? Todo mundo ok? Entendendo? Beleza. Último possível tema, fortalecimento do SUS ou alguma temática que vai falar de saúde pública, de SUS. Gente, a primeira coisa que a gente vai falar bem aqui, ó. Em nenhum momento você vai, meu amor, falar contra o SUS, tá? Jamais. Porque o tema sempre vai trazer essa ideia de fortalecer. Agora, qual é o problema desse tema? Nós sabemos que ultimamente teve uma certa polêmica em relação ao SUS. Isso tanto que essa imagenzinha é uma imagem que foi usada na campanha de defesa do SUS. Mas assim, nós acreditamos que se a banca trouxer essa temática, ela vai trazer num sentido de valorização e defesa do SUS. A Bruna está dizendo assim, verdade, professora, é ruim, mas é a verdade. E aí, Bruna, a gente tem que pensar assim, é ruim? Por que é ruim? Por que ele não desempenha e não funciona da forma que ele deveria funcionar? É culpa de quem? É culpa do sistema ou é culpa de quem está gerindo esse sistema? A gente tem que ter essa visão crítica, certo? E aí, além disso, a gente precisa pensar. É ruim, tem muito a melhorar. É verdade, mas tem muita coisa boa no SUS e é preciso falar disso dependendo de como a banca apresente, tá bom? Então, aqui nessa primeira opção, tá dizendo assim o tema, SUS, desafios e importância da saúde pública no Brasil. Quando ele fala aqui dos desafios, eu vou falar de todas as dificuldades que a gente sabe que o sistema público de saúde enfrenta. Mas eu vou falar também da importância de manter esse sistema único de saúde, da quantidade de pessoas que utilizam desse sistema e das coisas, dos serviços que esse sistema oferece para a população, tá? Desafios da saúde pública no Brasil. Aí aqui é muito fácil. Tem desafio à saúde pública do brasileira? Com certeza, vários. Aí, mais uma vez, a pandemia veio e revelou a verdadeira face do estado em que se encontra a saúde brasileira, certo? Olha essa temática, a importância da valorização do SUS. Uma temática também bem fácil de falar, porque aí você vai sempre trazer essa questão do que tem de importante, do que tem de bom, do que é preciso melhorar e o que ocasiona os desafios e as dificuldades. E a última forma aqui, os desafios para manter o sistema público de saúde no Brasil. Eu acho que aqui, se eu fosse você, aluno, na hora da prova, com certeza um dos meus argumentos seria a corrupção e o desvio de verbas. O que dificulta o desenvolvimento adequado do SUS no Brasil? É o desvio de verbas, é a corrupção, é a má gestão desse sistema público de saúde, tá? Aí, quais são os problemas, quais são os desafios, professora, para eu tratar na minha redação? Eu posso falar do sucateamento, ou seja, do abandono de muitas unidades de saúde. Talvez não seja uma realidade nossa aqui a nível de Paragominas, porque talvez você pense assim, a saúde aqui não é boa, mas se você for comparar com outros lugares do Brasil, a nossa saúde aqui até que ela é boa. Nós temos um atendimento básico, nós temos UPA, nós temos hospital regional, nós temos hospital municipal, tem lugares do Brasil que só tem um postinho de saúde sem médico, tá? Apenas com um enfermeiro ou com um técnico de enfermagem. Então, assim, qual é um dos problemas, um dos desafios? O sucateamento, a estrutura física dos lugares, dos espaços, né? Falta de profissionais, nós temos assim um número altíssimo, principalmente na região norte e nordeste. Muitos médicos, muitos profissionais na área de saúde que se formam para a região sul e sudeste não querem trabalhar em outras regiões, que são as regiões mais carentes, como a região norte e nordeste do Brasil.
E aí aqui, principalmente, nós sofremos com a falta de profissionais, de capacitação. Entra sim, Carlos, a capacitação também adequada desses profissionais. Falta de material adequado. Então, vou dizer de novo, talvez não seja a nossa realidade, mas tem lugar que não tem atadura, não tem seringa, não tem um remédio tal, não tem isso, não tem aquilo. E aí, como prestar um serviço de saúde se você não tem o material necessário? Eu não vou saber falar para vocês o ano específico, mas teve uma última medida que cortou alguns milhões de repasses para o SUS. Então, se já é difícil com o repasse que recebia, imagina quando esse repasse sofre um corte. Teve aquele, já ia falar agora, teve também um momento no governo Temer que congelaram, né, o repasse das verbas tanto da educação quanto da saúde. Tudo isso, gente, é reflexo. Por quê? Congela-se a verba, mas a demanda continua aumentando. É como se eu tivesse aqui 10 filhos hoje, recebesse R$ 1.000. E aí, ano que vem, eu tenho 11 filhos, mas eu continuo recebendo R$ 1.000. No próximo, eu tenho 12. E assim, vai aumentando a demanda e o repasse continua o mesmo. Negligência médica, em algumas ocasiões, pode colocar, se você for associar isso à questão da capacitação, Faila. Aí você poderia fazer essa necessidade de uma capacitação melhor dos profissionais para que não haja esse problema de negligência médica. Negligência governamental entra com certeza, Patata, porque em muitos lugares estão abandonados, como a gente está falando aqui, sucateado, falta profissional, falta material. Triste, mas é a realidade, não só daqui, mas de vários lugares. A série Sob Pressão é perfeita, Bárbara, eu coloquei ela, daqui a pouco vocês vão ver. Ela é perfeita para falar de sistema público de saúde brasileiro, tá bom? Superlotação nós já falamos. SUS, quando surgiu, quando começou junto com a Constituição Brasileira, tá, gente? Em 1988. E aí, como eu disse para vocês, é preciso reconhecer o que tem de bom, reconhecer os avanços. Nós temos um sistema de vacinação muito bom, várias doenças foram erradicadas por causa do nosso programa de vacinação. Todas as vacinações que a OMS destaca e apresenta como necessária para todo indivíduo, o sistema público de saúde fornece gratuitamente, tá? Outra coisa que nós somos referência no transplante de órgãos. No Brasil, 95% dos transplantes são feitos na rede pública, tá bom? Então, é algo positivo também. E aqui no combate ao coronavírus, por que eu coloquei isso? Porque, não sei se vocês irão concordar comigo, apesar de todas as dificuldades e de todos os desafios, para onde as pessoas correram agora no momento da pandemia? Para o sistema público de saúde. O que nós vimos, nós nos deparamos com rede privada que não estava atendendo, que não tinha estrutura médica para atender a paciente de Covid. Intubação e outras coisas, a maioria dessas coisas só na rede pública. Vamos tirar aqui por Paragominas. A rede particular atende só aquele paciente que está passando mal ali, vai receber a medicação e vai para casa. Mas quem precisa de intubação, ficar internado por mais tempo, não tem estrutura suficiente, só na rede pública. Então, assim, ele mostrou também a sua eficiência nessa questão. Qual foi o problema? A grande demanda. Nós tínhamos poucos leitos, pouca oferta, uma procura muito grande. E aí a gente viveu esse problema de não ter leito. Outra informação que eu coloquei aqui para vocês. 7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS para tratamento, diz o IBGE. Segundo o IBGE, 7 em cada 10. Gente, é um índice muito alto. Ou seja, 70% da população brasileira depende do SUS. Só tem o SUS para poder recorrer, para buscar em um momento de um problema de saúde. Deixa eu aceitar mais alguém aqui. E vamos continuando.
Prof, países vizinhos que fazem fronteira fazem o parto aqui no Brasil para ter esses benefícios. Acontece muito. Gente, apesar de todos os desafios, o Sistema Público de Saúde, o SUS, na teoria, na sua legislação, é um dos melhores do mundo. O problema é a prática, é a efetivação desses serviços. A gente pensa assim, nós brasileiros temos aquela mania de americanizar, que tudo que vem de fora é melhor. Mas, meu amor, se um dia você estiver nos Estados Unidos e passar mal, pode esperar que a conta que você vai pagar será altíssima, tá? Lá não existe sistema público de saúde, tudo é pago e é pago em dólar. Então calcula aí quanto é que tu não vai pagar. Então assim, o SUS é uma conquista muito grande da população brasileira. E o que precisa acontecer com ele? Ele precisa ser valorizado, ele precisa garantir aquilo que a sua legislação diz. É preciso ter mais profissionais, mais verbas, precisa de fiscalização, precisa de um olhar melhor para que ele venha só crescer e não cada dia estar aí definhando por falta de uma má gestão. Isso, Mauro. Humanização, perfeito, Fábio. Seguindo aqui, algumas séries, filmes e referências. Eu coloquei a série Sob Pressão, né? Se vocês conhecerem alguma série internacional que conseguirem fazer uma relação, tipo aquela referência, de maneira análoga ou de maneira controversa, aí você pode usar também. Eu coloquei a série Sob Pressão porque é a série que eu conheço, tá bom? E ela é perfeita para você apresentar essa questão do SUS, de saúde pública e tudo mais. Coloquei aqui a referência a alguns programas que existem, tá bom? O programa Mais Médicos, que foi um programa que visava sanar um pouco da deficiência de profissionais. Então, vocês sabem como funciona. Trouxeram profissionais de Cuba e de outros lugares para poder trabalhar no Brasil. É um programa que, querendo ou não, ajudou principalmente o interior, que é o lugar, ou são os lugares onde ninguém quer estar, assim, quando se trata de médico e de profissionais. E nós temos aqui também as UPAs, que é uma conquista, unidade de pronto atendimento, que desafogou um pouco dos hospitais, que muitas cidades só tem ainda um hospital, e agora você tem uma UPA, você tem um hospital regional e tudo mais. Então são algumas coisas que você pode utilizar como referência. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Eu me consultei com um médico de Cuba, foi muito legal, bacana. Olha a Suzane, oi Suzane, boa noite, seja bem-vinda. A avaliação retrata lá a falta de médicos em uma unidade. Perfeito, Daniel, dá para usar também como uma alusão. Ok, até aqui tranquilo. Então, retomando, o grande problema está na questão da escravização deles no seu país. Mas aí não é uma questão que nós vamos abordar. Olha qual é a ideia de ficar dentro do tema, Iago. Tu não vai mencionar essa questão, você vai falar do que representa esse programa aqui no Brasil, o fim dele aqui. Essa questão do trabalho escravo já seria uma outra temática lá para abordagem do contexto social deles, tá bom? Então a gente tem que ter essa ideia de delimitar o tema. Recapitulando, para quem chegou já no finalzinho, não se preocupem que a aula vai ficar gravada. Eu vou colocar lá no canal e eu vou disponibilizar também o material em PDF, tá bom? Nós trabalhamos hoje o eixo temático saúde dentro de redação e falamos de 3 possíveis temas desse eixo. Quais foram eles? Vamos colocar aqui rapidinho. Primeiro possível tema, tabagismo. Falamos de vários repertórios. Vou dar só alguns recadinhos no final e aviso, tá, Iago? Tá quase acabando. Falamos do tabagismo, vários possíveis temas que podem abordar essa temática específica. Falamos de saúde mental, tá bom? Aqui no próximo, saúde mental, um possível tema também. Pode aparecer delimitado, tratando de jovens e pandemia, pode aparecer tratando de redes sociais e a saúde mental, mas falamos desse tema em geral. E falamos agora, por último, do fortalecimento do SUS, falamos de
saúde pública, que é um possível tema também dentro desse eixo temático saúde. Ok? O slide estará disponível no grupo sim, Luiz. Tranquilo, daqui a pouco eu já coloco lá. Amanhã, o que, que nós vamos fazer? Amanhã eu vou trazer 3 eixos temáticos para vocês. Por que 3, professora? Porque são eixos que eu acredito assim que pode cair um tema dentro desse eixo temático, mas um tema bem mais específico, diferente do que a gente trabalhou hoje, tá? Amanhã eu vou trazer o eixo temático meio ambiente, vou trazer o eixo social e vou trazer o eixo científico. 3 temas diferentes dentro desses eixos, tá? E Gabriel, é só entrar lá no Telegram e digitar Dani Explica, desse jeitinho, e aí você entra e participa do grupo no Telegram, tá? Mas eu vou compartilhar esse slide também no grupo do terceiro ano lá do IF, tá bom? Não se preocupem que eu vou compartilhar. Quem ficou até aqui, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje. Amanhã nós continuaremos a partir das 7 horas da noite, às 19 horas. Se você ainda não segue no canal, se você ainda não segue no Instagram, ou não está no canal do Telegram, entre aí, dê essa focinha e participe, tá bom? Se alguém quiser ficar mais um pouquinho para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa sobre esse repertório de hoje, eu vou ficar ainda 10 minutinhos, certo? Fiquem à vontade. Para quem vai sair agora, tchau! Pronto, pode perguntar, Helena. Fique à vontade. Também tava com saudade, Faila. Muita saudade de vocês. Cadê a Helena? Helena, tu vai esperar todo mundo sair para tu perguntar ou tu vai perguntar logo? Tchau, Ana Kelly. Tchau, Bárbara. A Bruna vai ficar só observando. Professora, diz pelo menos o eixo social que a senhora acha que vai cair na redação. Educação. Pronto, vou dar aí o... Obrigada, Livanilson. Boa noite para você também. Na redação, é sobre a estrutura da redação em si. Você acha que tem diferença de uma redação do Enem para uma redação de vestibular? Depende, tá? Depende do que? Você vai olhar lá o gênero textual que a tua banca de vestibular está pedindo. Por exemplo, se tiver lá gênero textual dissertativo argumentativo, ok, você pode seguir a estrutura do Enem perfeitamente, tá? Até com a proposta de intervenção. Apesar da proposta de intervenção ser algo específico do Enem, assim, algo que é exigido e cobrado. Tchau, Jussi, boa noite, linda. Ser algo cobrado pelo Enem, mas você pode colocar lá sem penalidade alguma, tá bom? Agora, se o gênero lá, o gênero textual for diferente, por exemplo, um artigo de opinião, aí muda o texto. É da esfera argumentativa, mas é um gênero textual diferente. Eu conheço alguns vestibulares que trazem 2 propostas, sempre trazem 2 propostas. Uma proposta de texto dissertativo argumentativo e outra proposta de artigo de opinião, por exemplo. Ele te dá essas 2 opções de escrita. Aí você lê lá os temas e escolhe qual que você vai escrever. Tem vestibular também, já trabalhei com vestibulares que pedem outros gêneros que nem são tão comuns. Por exemplo, carta argumentativa, já vi vestibular pedir cartas de reclamação, mas são vestibulares que não são assim não é tão conhecido, na verdade são bem conhecidos, mas são vestibulares mais específicos, tá? Então assim, você precisa se atentar ao gênero textual. Vou te dar o exemplo de um concurso. Professora, isso que eu estou estudando, essa estrutura de texto, serve para uma redação de concurso? Depende. Qual é o gênero textual que o concurso vai cobrar? É o gênero dissertativo argumentativo? Então, beleza, serve. É outro gênero, aí você precisa saber as características e a estrutura desse outro gênero, tá bom?
saúde é um nicho difícil de cair. Possível, mas como o Enem, Daniel, sempre às vezes a gente sempre pensa, é tal coisa, é tal campo, e ele dá uma diferenciada muito grande, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, vamos dizer assim. De nada, Lena, te esperar amanhã, viu, linda? Beijos. Tabagismo é uma boa, mas como a senhora já falou, isso estaria muito explícito. Talvez nem tanto, né? Mas é uma possibilidade. Se for, estaremos preparados, né? Já teremos vários repertórios, várias estruturas aí para seguir e desenhar e delimitar uma boa proposta. Mais alguém quer perguntar algo? Eu passei alguma pergunta? Professora, Oi. eu vi, tipo assim, eu tava vendo um Instagram, né, do MEC, e eu vi muita publicação, assim, sobre incentivo à leitura infantil e também sobre, ai meu Deus, energia renovável. A senhora acha que tem chance de cair uma dessas duas? Tem muita mesmo. Nós vamos falar sobre elas. Vamos fazer uma aula bem legal só sobre isso para poder deixar bem preparado, se for o eixo temático que vai ser abordado na redação. Mais perguntas? Sim ou não? Professora, Oi, pode perguntar. o que a senhora acha sobre redações, tipo assim, coringa, que você já vai com um modelo pronto na sua cabeça já para, se der um branco lá na hora, ajudar em alguma coisa? É o Vitor, do meio ambiente? Não, sou eu. Ai, Vitor, que saudade, tudo Sou bem? eu. Tudo. Vitor, deixa eu te falar uma coisa, amor. Eu não gosto de modelos prontos. Primeiro, tu tem que pensar assim, as competências do Enem, uma delas avalia a questão da criatividade, da originalidade, do projeto de texto, é o quê? Eu vou corrigir tua redação, eu consigo saber se você projetou a sua redação. Se você colocou lá tese, 2 argumentos, desenvolveu os 2 argumentos e colocou uma proposta de intervenção que sustenta esses argumentos. Eu consigo fazer isso. O professor, o corretor consegue fazer isso. Quando você tem modelos prontos, você perde muito na originalidade. Porque geralmente os modelos prontos são aqueles modelos clichês que tu vai na internet, aí tem lá alguém, vem aqui comigo que eu tenho uma redação que você vai tirar de 900 ou mais, ou introdução que serve para qualquer tema, referência que serve para qualquer tema, e aí te apresenta vários desses modelinhos prontos e você vai lá e encaixa. Vou te dizer que tu vai tirar uma nota ruim ou uma nota baixa? Não tenho como afirmar. Depende muito de quem vai corrigir a tua prova. Mas se for um corretor bom, que é o que a gente espera, porque tem todo um curso, uma preparação para ser corretor do Enem, ele consegue perceber que aquilo ali é um modelo pronto. Eu não estou falando de frases. Existem frases que já são muito usuais. Por exemplo, aquela frase da conclusão, que muitos alunos iniciam assim. Portanto, medidas são necessárias para resolver tal problemática. Essa é uma frase bem utilizada, não é isso? Aqui, ok. O que vai ser avaliado com peso é o que tu vai dizer depois disso. São os agentes que você vai apresentar, é a proposta que você vai apresentar. Agora, quando você já vem com aquela introdução pronta, com aquele modelinho pronto, o risco de não tirar uma boa nota é grande, tá? Pode acontecer de ainda assim conseguir uma boa pontuação? Pode, mas você vai correr um risco. Por que eu sugiro você aprender? Porque quando a gente vai com o modelo pronto na cabeça, você corre o risco de na hora não conseguir encaixar o tema ou encaixar de forma inadequada. Vou te dar um exemplo. Eu tive um aluno já esse ano treinando redação que ele pegou esses modelos, muita dificuldade, e ele pegou esses modelos prontos e só adaptou para a temática. Só que ele fez isso de forma totalmente equivocada. Ele não conseguiu colocar de forma coerente e coesa. E aí a nota dele foi muito baixa. Porque ele pegou um modelo pronto e ele jogou, vamos dizer assim, lá dentro a temática e não teve coerência, não teve coesão. Outra coisa, vamos dizer que você já treina bastante tempo redação e tu já tem uma estrutura tua específica. Eu sempre uso isso daqui, eu sempre uso tal conectivo, eu sempre uso essa frase, eu sempre uso isso aqui no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Isso aí é um modelo seu. Aí, ok, tu pode usar esse teu modelo, como eu tenho alunos que fazem isso. Eu já sei a redação do fulano de tal, porque esse modelo é a cara dele, ele já segue essa estrutura, mas é um modelo
dele, que ele criou, é uma forma, um método que ele desenvolveu. Então, assim, utilizar modelo pronto, eu não indico. Até mesmo porque a ideia é avaliar se o aluno tem a competência de desenvolver o texto por si mesmo e não decorar ou pegar um modelo de outra pessoa e encaixar ali dentro da temática. Certo? Tá ok, valeu, professora. De nada. Mais alguém Professora, Oi. a senhora tava falando assim sobre saúde, né? Aí eu tava pensando assim, se eu tenho tipo assim, porque ultimamente eu tô indo muito na UPA, né? Então eu tô prestando atenção em algumas coisas. E aí eu tenho algum conhecimento assim em relação do que acontece com a saúde aqui em Paragominas. Eu posso, se cair um tema de saúde, eu posso usar o que está acontecendo aqui para colocar na redação? Ou vai ter problema? Assim, citar alguma coisa, não diretamente colocando o nome da cidade, mas alguma situação. Aí é complicado. Por quê? Se tu cita uma situação e não coloca uma referência, tu vai ficar no senso comum, né? Porque cadê a base? Cadê a comprovação? Cadê a referência disso que você está falando? Ou citar alguma coisa, um caso, um exemplo, que não é assim de um conhecimento tão amplo, vamos dizer assim, de conhecimento nacional, também é um pouquinho complicado. Mas vamos dizer que é algo que saiu na mídia, que saiu, vamos dizer, no Jornal Liberal, que veiculou aqui no estado, tu pode até usar, mas a preferência é que você utilize repertórios e referências a nível nacional, que sejam de conhecimento, né, geral. Mas se você tiver um bom subsídio para dizer a Secretaria de Saúde da cidade tal, que realizou, aí tá, você está referenciando, não vai ter nenhum problema não. Ah, sim. Tá bom, professora. Obrigada. Tava com essa dúvida, então eu não ia interromper na hora, né? Aí deixa eu perguntar agora. Certo. Mais alguém? Sim ou não? Perguntem. Quem está por aí? Se tiver referências. Se tiver referências. Eu liguei teu microfone. Ah, tá. Tá, entendi já. O que é? Quem mais? Quem mais? Professora, Oi. uma outra coisa que eu tava pensando, ao invés de ser tipo modelos coringas que se encaixam em qualquer tema, ou a gente pode usar citações ou referências que se encaixam em qualquer tema? Pode, né? Se você. O importante é que você consiga encaixar. Encaixar, que seja coerente, né? Isso. Porque o que acontece? Tem gente que decorou uma citação, né? Decorou uma. E quer usar, vamos dizer assim, a pulso, quer usar a força aquela citação. E às vezes a citação não tem nada a ver ou não casa com aquela temática. E aí você tem um problema. Outra coisa, gente, sempre que você usar uma citação, desenvolva, fale sobre ela, explane, argumente. Não jogue só a citação ali e vá embora, tá? Desenvolva a sua citação. Que isso que é importante, tá bom? Deixa eu ver o chat aqui. Cadê? Cadê o chat que vocês sumiram? Voltei. Já uma travadinha básica. Deixa eu subir bem aqui a conversa para ver se não perdi nada. Tenho muita dificuldade em iniciar. Bruna, lá no canal tem vídeo sobre introdução, sobre como começar, tá bom? E o que a senhora dos temas sobre saúde mental, o que eu acho? É um possível tema. Eu acho que é fácil de desenvolver uma redação sobre isso. Tem muito dado, tem muita informação. A pandemia trouxe um material muito grande sobre isso, sobre essa temática. Se eu tenho um repertório de nível internacional e eu quiser usar isso no contexto nacional, eu posso usar como algo semelhante, contraditório? Com certeza. O importante é fazer isso. Analogia ou apresentar contrariedade, tá? Fazer essa relação. Fazendo a relação, tudo certo.
Deixa eu ver. Tem também uma cartilha sobre introdução no Enem, introduções nota 1000. Isso, tá dando dicas aí. Professora, já leu? Não, ainda não, Luiz. Ainda não tive tempo, mas eu quero muito ler. Você me enviou o PDF, eu vou ler. Admirável Mundo Novo é muito interessante. O escritor se inspirou em 1934, aborda umas temáticas sobre a sociedade higienista, consumista e sobre as divisões de classe. Bem interessante. Muita referência na atualidade, tipo BBB. As telas que nos vigiam. Prof, eu vou indo, brigadão. Valeu, Vitor, até amanhã, tá? Celulares e tudo mais, eu acho que é isso. Professora, oi, pode falar. Ainda estou por aqui. Nunca assisti Black Mirror, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com não sei se é exatamente com manipulação, mas com redes e essas coisas assim. Tem ou não? Nunca assisti Black, esse daí. Ah, o primeiro episódio é sobre redes sociais. Tô indo, obrigada, até amanhã, sem te falar. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tá, legal, Carlos. Eu vi nas redações daquele tema sobre manipulação, eu vi algumas redações nota 1000 que utilizaram como referência para iniciar. São episódios independentes que mostram cenários possíveis com a tecnologia. E as consequências delas, como o famoso cancelamento na rede social. É interessante, muito interessante. Deixa eu ver, quem aqui que eu não conheço, que é aluno novo? Podem perguntar enquanto eu vou olhando quem ainda está por aqui. Maria Beatriz, não conheço a Maria Beatriz. Seja bem-vinda, Maria Beatriz. Um prazer, viu? E o que está com o nome aqui, Mano Xerife, também não conheço. Seja bem-vindo também. Deixa eu ver o que o Daniel está colocando aqui. N tem uma série de assuntos que podem cair. Ai, N eu conheço, eu amo. E assim, aborda várias temáticas que você pode associar. Desde o machismo, do papel da mulher, desde o que mais? A importância da educação, quando a gente vai falar da escola, da formação, a literatura, a leitura, a importância da leitura, sobre a adoção, o que mais que trata lá? Sobre preconceito, da questão da mente crítica, de desenvolver essa autonomia, o pensamento livre. Tem muitas temáticas que podem ser abordadas dentro da série da Anne. Ela é maravilhosa. Religião, homossexualismo, né? Tem muitos temas, muitos mesmo que podem ser abordados. Eu sou apaixonada. Tem um canal que eu lhe recomendo, Elegante. Ele faz vídeos de análise sobre... Olha, muito bom, eu vou anotar o nome, tá? Porque eu não tenho condições de assistir muitas séries. E aí eu preciso saber para poder ajudar vocês nas referências, tá? É só isso, Elegante. Canal sobre... Vocês assistiram aquela que eu indiquei para vocês? Dos Olhos que Condenam? Muito bom. É sempre bom ter esse repertório, Carlos. Ajuda muito, muito. Não assistiu? Muito bom, Luiz. Eu não acredito que vai cair alguma temática assim, relacionada a racismo, ou igual ao tema da redação que eu passei para vocês sobre a violência policial. Tu pode deixar para assistir depois do Enem. Por enquanto, tu vai procurando outras séries que você pode associar. Vou fazer a prova no IF. É mesmo? Que irônico, né? Deixa eu ver aqui.
Ela é do IFPA Maria, que você vai assistir, não. É mesmo, gente? Legal, é bom que estão fazendo um ambiente que vocês estão acostumados, já conhecem, e não tem tanto problema. Vou fechar aqui o meu material. Pessoal, eu vou colocar, como eu disse, o Ludo Viajante. Interessante. Eu vou colocar, vou disponibilizar o material lá no canal, tá bom? No canal do Telegram. Aí quem quiser o material para poder dar uma olhada nos gráficos depois, para dar uma revisada, fica à vontade. A Marcele não disse nadinha, Marcele. Oi, Marcele, tudo bem com você? Ela é tímida. Gente, então eu vou encerrar por aqui, tá bom? 8h32. Amanhã nós retornaremos, certo? Aguardo vocês. Estudem. Qualquer coisa, mandem um zap, que eu estou por aí. Tchau!